Nessa manhã, eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração e a palavra de Deus, ela se encontra em Romanos, já convida aí 21 pessoas, tá bom? Hashtag convida 21. 21 pessoas. Não manda pra menos, não. É rapidinho, você manda assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora, ajuda. Sabe, olha só, eu já tive tantas experiências, muitas, nesses últimos anos que eu tenho vindo para poder fazer live. Quantas experiências de pessoas que foram completamente libertas, transformadas, pessoas que mudaram sua visão de vida, pessoas, né, que eram estéreis, né, e que Deus trouxe um milagre na vida da pessoa, pessoas que entraram aqui sem saber o que ia fazer, e aqui começou a se movimentar, a ter uma visão diferente, a se posicionar de uma forma diferente. Então eu creio de verdade que Deus é o Deus que fala, que liberta, que transforma, que restaura, que faz milagres, né? E uma das coisas que, se eu pudesse dizer, né, tem fulano é ministro da cura, Beltrano é ministro da salvação, né? Uma das coisas que eu mais ministro é fé. Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, uma das coisas que eu mais ministro é fé. Para você viver intervenções no seu casamento, você precisa de fé. Para você viver intervenções nos seus filhos, você precisa de fé. Para você viver intervenções na tua saúde, você precisa de fé. Para você viver intervenções financeiras, você precisa de fé. Então, uma das coisas que eu mais ministro é a respeito da fé, porque eu creio de verdade que Deus, por intermédio da nossa fé, é da fé que vai sendo alimentada dentro de nós. Deus, ele opera milagres, prodígios e maravilhas na nossa direção. E uma das coisas, queridos, que impede o agir de Deus se chama incredulidade. Incredulidade, que é o contrário da fé. O que é contrário da fé, né? Incredulidade. As pessoas incrédulas, elas não recebem. As pessoas incrédulas, elas não vivem o mover sobrenatural do Senhor. As pessoas incrédulas, elas com níveis, né, de incredulidade, porque eu quero te contar nessa manhã que existem níveis de fé, mas também existem níveis de incredulidade. Tem pessoas que elas vão desenvolvendo a sua fé. E eu todo dia, eu estou desenvolvendo a minha fé. A palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, conectada, alinhada com aquilo que Deus está ministrando, a minha fé, ela é renovada, a minha fé é fortalecida. E nessa manhã, eu creio que Deus te trouxe aqui e que Ele mesmo quer aumentar a sua fé. Deixa eu achar o texto aqui que eu quero ler. Tá? Se encontra em Marcos 11. Eu amo essa passagem demais. Vamos lá. Marcos 11, versículo 22, diz assim: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Em algumas traduções diz, tenha fé de Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem, só repete comigo assim, tudo. Só repete, por favor, de novo. Tudo. Repete 3 vezes, só para você entender o que eu tô falando. Tudo. Aqui não falou de algumas coisas, de algumas possibilidades, de algumas... Não, tudo. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, assim lhes sucederá. Detalhe,
Detalhe agora, importantíssimo. O pulo do gato tá aqui, ó. E quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Fala, Senhor, ao nosso coração, ministra, Pai. Enche de vida a nossa vida. Que nós saiamos daqui cheios de fé, cheios de fé. Senhor, que a nossa fé possa ser fortalecida e aumentada nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, a palavra que nós lemos fala de uma situação onde Jesus, ele estava com os seus discípulos e ele vê uma figueira. Essa parte eu não li, vou te contar bem rapidinho aqui. Jesus vê uma figueira e a figueira, quando ela tinha folhagem, porque ela também tinha frutos, né? E ele vê uma figueira e ele vai para poder colher frutos daquela figueira. E quando ele vai colher frutos, a figueira não tem frutos. E aí ele fala, olha, figueira, Deus, queridos, ele fala com a planta. Olha, o próprio Jesus fala com a planta. Ele fala assim, ó, que ninguém mais coma o seu fruto. E os discípulos ouviram ele falando. Ele fala para a figueira, que ninguém mais come os seus frutos. Aí eles vão embora. Eles vão embora, eles vão para Jerusalém. Lá no templo ele expulsa demônios, ele se move lá profeticamente sobre as pessoas que estavam ali transformando a casa dele, né? Ele traz ali covil de ladrões e tal. E na hora de vir embora, ele volta pelo mesmo caminho. E quando ele passa pela figueira, a figueira tá seca. Completamente seca. Não, Maria, começou agora. Agorinha. Completamente seca. E aí Pedro fala assim com Jesus, mestre, olha a figueira que você amaldiçoou, secou. E aí ele diz a palavra que nós lemos aqui, né? E ele diz para Pedro, tenha fé de Deus. Tenha fé em Deus. Tudo que vocês orarem, tudo, eu lhe asseguro. Então, aqui eu quero entrar para que você possa entender o poder primeiro das palavras. Jesus amaldiçoa uma planta e no outro dia essa planta está completamente seca. Queridos, e aqui é algo muito importante para que eu e você aprenda. Quantas vezes você já me acompanha, você sabe o quanto eu falo a respeito do poder da declaração da palavra. Do poder de você declarar a palavra e você se mover no reino espiritual com declarações da palavra. Só que tem pessoas que elas começam a declarar a palavra. E aí passam um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, ela fala assim, isso aí não funcionou. Não deu certo para mim. Só que, só para você ter uma ideia, Jesus declara uma palavra. Aquela planta, ela não morre na mesma hora. Não, eles vão embora e quando eles voltam, ela está completamente seca. Tem declarações que você está fazendo, tanto para o bem quanto para o mal, que ela ainda não deu seus frutos, mas ela vai dar. A palavra de Deus diz assim, ó, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Então nós estamos, muitas vezes, profetizando maldição na nossa própria vida. Muitas vezes nós estamos comendo, na maioria delas, o fruto ruim de uma boca que declara maldição. Uma boca que ora o milagre, mas que declara maldição. E olha a diferença. Porque lá na oração, queridos, você sabe que fazer uma oração muito bonita. Você fala, Senhor, abençoa minha casa. Senhor, abençoa minha família. Senhor, muda a história do meu casamento. Senhor, restaura a minha vida financeira. Senhor, faz um milagre, faz um prodígio, faz uma maravilha. Mas aí quando você vem para o seu dia a dia, com muito impacto
E muitas vezes, com muita convicção, você fala assim: meu Deus, esse marido não vale nada. Pensa num homem perturbado. Pensa num homem que eu nunca vi tão perturbado igual esse. Rapaz, meus filhos parecem um inferno dentro de casa. E a pessoa começa a declarar completamente contrário daquilo que ela orou. E quando você declara a contrariedade daquilo que você orou, você está dando matéria-prima para demônios trabalhar na tua vida. E trabalhar o quê? Contrário. Trabalhar contrário. Tem pessoas que falam assim: ah, Beltrano tá com olho grande na minha vida, tá jogando palavras de maldição. E às vezes, queridos, não é o outro. O problema não é o outro. Às vezes o problema é você, que muitas vezes tem orado coisas boas e positivas, mas você declara o dia todo aquilo que é negativo. Você traz para o reino espiritual uma palavra de morte, uma palavra de destruição. E palavras são sementes que vão se transformar em árvores e que vão dar frutos. E eu vou comer do fruto da minha boca, seja ele bom ou seja ele ruim. E essa palavra, o primeiro processo que ela começa é falando a respeito do poder que a palavra tem. Jesus, por intermédio da sua vivência, ele mostra o poder de uma declaração. Querido, Jesus é o nosso maior modelo. É aquele que nós devemos olhar e nos espelhar nele e dizer: eu quero me parecer com Jesus. Tem um filme que diz assim: em seus passos, o que Jesus faria? Na nossa vida, olhando para a nossa vida, para a nossa situação, o que Jesus faria? Quais seriam as atitudes de Jesus? E eu quero dizer para você que existe poder na declaração da palavra. E Jesus, ele diz para Pedro, ele fica muito impactado quando ele vê aquela figueira murcha, aquela figueira seca, completamente seca. E a palavra diz que a figueira estava seca desde as raízes. E Pedro, ele fica impressionado e ele fala assim: Senhor, olha a figueira, secou. E aí Jesus diz assim: ô Pedro, tenha fé de Deus. Eu lhe asseguro, se alguém disser declarações. Queridos, você não tem ideia do poder das declarações. Você não tem ideia do poder da tua boca. A tua boca são containers de poder. Na tua boca, na sua língua, na sua boca tem poder. Poder de vida e poder de morte. E é fácil governar a boca? Não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é. É um dos maiores desafios. É o governo da nossa boca. É o que nós estamos declarando, é o que nós estamos falando. E Jesus, ele diz assim: olha, se alguém disser esse monte, levanta-se, atira do mar, e não duvidar no seu coração, ter convicção, certeza absoluta, assim lhe acontecerá. Jesus está falando aqui, queridos, de declarações e de orações. Jesus está falando aqui que você precisa aprender a declarar. Tem pessoas que estão orando assim, ó: Deus, Senhor, tira esse problema da minha vida. Senhor, tira essa situação da minha vida. E Deus está falando para você nessa manhã: levanta e começa a dar ordem para o seu problema. Levanta e começa a dar ordem nas circunstâncias. Em nome de Jesus, problema se lança no mar. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade fora da minha vida e se lança no mar. Acho que foi ano passado. Ano passado, ou foi ano retrasado? Foi no final do ano retrasado. Eu estava perto dos 12 dias de clamor para 12 meses de favor. Saiu um cisto, umas bolinhas, que fica uma bolinha assim, aquela bolinha alterada, e aquele cisto tem que operar, né? Saiu no meu braço. E aí eu comecei a dizer pro cisto. E não era a primeira vez, já tinha saído um nas minhas mãos, assim, bem relevante aqui da minha mão, parecia um osso, fazia assim, saía aqui. Eu não sei se alguém aí já teve o cisto, tá? E aí, no final do ano retrasado, eu tive essa experiência de sair um cisto no meu braço. E aí, eu falei: rapaz, aí as pessoas que viram, mas isso aí tem que operar. Eu falei: ó, eu sei que tem que operar.
mas eu vou pegar a operação do céu para poder utilizar aqui. E eu comecei todo dia. Todo dia eu acordava, como era uma coisa muito aparente, todo tempo eu via. Toda vez que eu olhava para ele, eu dizia: eu te amaldiçoo. Sai do meu braço e se lança no mar. Agora, em nome de Jesus. Eu te amaldiçoo. Você não faz parte do meu corpo e nem do meu organismo. Sai agora e se lança no mar. E aí, eu mostrei para as meninas antes a bolinha. Dava para ver muito assim. E eu comecei a declarar do jeito que ela apareceu, que foi do nada, do jeito que ela apareceu, ela desapareceu. Do jeito que ela apareceu do nada, foi da mesma forma que ela desapareceu. Porque eu aprendi com essa palavra. Eu aprendi com essa palavra. Fora em nome de Jesus. Eu te amaldiçoo, doença. Eu te repreendo do meu corpo. Fora, vai ser lançada no mar. Eu te amaldiçoo, pobreza. Em nome de Jesus, fora, seja lançado no mar. Problema, dificuldade. Mas às vezes a gente não tem coragem. A gente fala: ah, não, isso é coisa de gente doida. Não, isso aí não funciona, não. Não funciona para você que não crê. Para mim que creio, a minha vida é completamente... Tudo que eu vivo, tudo que eu tenho, todos os passos que eu dou, é completamente conectados com a fé. Conectados com o agir sobrenatural do Senhor. Fui para São Paulo, basicamente eu não conheço nada em São Paulo. Eu conheço nada com coisa nenhuma. Nada com coisa nenhuma. Até o Uber que vinha, era Deus que enviava aquilo ali. Até o Uber que vinha, era Deus que enviava. Por quê? Porque declarando aquilo que eu acredito. E queridos, né, falou algo aí que eu falei lá no começo. Níveis de fé. Um dia na minha vida, o meu nível de fé não era tão grande, não era. Um dia da minha vida, o meu nível de fé era bem pequenininho. Só que eu fui gradativamente crescendo na minha fé. Crescendo. Eu fui crescendo. E tem coisas, queridos, que nós precisamos colocar a fé em prática. Porque tem pessoas que ela ouve, mas ela não coloca a fé em prática. E quando ela coloca em prática, ela fica ali na expectativa. E aí ela fica na expectativa de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Daqui a pouco a expectativa dela vai murchando. E quando ela vê, ela: ah, mas isso não funciona não. Ah, mas isso não dá certo não. Você precisa entender que nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Não existe uma fé paralisada. Não existe uma fé estagnada. Não existe uma fé que não se move. Até porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida, muitas vezes Ele vai usar você como um instrumento para agir na sua própria vida. Quando você abre a sua boca e você declara vida, transformação, restauração. Quando você abre a sua boca e você diz assim: enfermidade fora, seja lançada no mar. Você está dizendo para Deus: Deus, eu acredito em você. Você está dizendo para Deus: Deus, a tua palavra está dizendo para eu falar com o monte. O que é um monte, queridos? A palavra de Deus diz assim: ó, tenha a fé de Deus. Eu lhe asseguro, se você disser a este monte, levanta, se atira no mar. O que é um monte? Às vezes é um monte do problema, às vezes é um monte da doença, às vezes é um monte da pobreza, às vezes é um monte da necessidade, às vezes é um monte da depressão. E quantos montes tem na vida das pessoas? Mas elas olham para os montes e falam: tá difícil. Não tô dando conta mais. Eu tô a ponto de desistir. E aí ela fica nessa conversa e ela não consegue sair do lugar. Ela não vive o agir sobrenatural do Senhor. Mas quando você se posiciona, quando você começa a entender: na minha boca tem poder.
A minha boca tem poder. Eu declaro, eu me posiciono, eu começo a agir. E a ação guiada pela direção do Espírito de Deus. Você começa a dar passos, Deus coloca o chão. Você começa a dar passos, Deus coloca o chão. Mas para que você entre nesse lugar, você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Você precisa aprender a entrar nesse lugar de comunhão com a presença de Deus. Porque às vezes, queridos, aquilo que Deus mostra para você, ninguém ainda viu. Às vezes aquilo que Deus fala no seu coração, ninguém ainda percebeu aquilo. Ninguém ainda consegue ver, acreditar. Mas você está vendo pela fé. Pela fé. Você está enxergando. Você está vendo. E duas chaves muito poderosas nesse lugar. Declaração e oração. Eu oro, mas eu confirmo a minha oração, declarando vida, declarando transformação e principalmente repreendendo tudo aquilo que é contrário, repreendendo tudo aquilo que tem se levantado para me paralisar, repreendendo tudo aquilo que é um monte na minha vida. E tem pessoas que têm os montes na sua vida. Monte de enfermidade, monte de problema, monte de dificuldade, monte dentro do casamento, monte de discussão, e aí ela olha para tudo aquilo ali e ao invés de ela dizer assim, peraí, eu me posiciono. Vocês lembram de um filme chamado Quarto de Guerra? Onde aquela mulher, ela começa a orar no closet e tem um momento na hora do filme que ela começa a se posicionar. Um momento no filme que ela fala assim, diabo, você não vai destruir a minha casa, a minha família. E ela começa a dizer pro diabo, fora daqui. Ou seja, ela estava orando, mas ela se posiciona no reino espiritual. Ela estava orando e buscando o Senhor, dizendo o que ele queria. Senhor, eu quero isso, 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 isso e isso. Senhor, tá aqui meus motivos de oração. Mas em fé, ela se posiciona. Em fé, ela diz, fora da minha casa. Fora da minha família. Você não vai destruir minha casa, você não vai destruir minha família. Monte da confusão que está instalada. Monte do divórcio que está batendo na minha porta, fora da minha casa. Fora da minha vida. Fora da minha família. E aquela mulher do filme, ela se posiciona de uma forma assertiva. Porque eu preciso aprender que eu oro, mas a minha boca confirma a minha oração. No meu dia a dia, eu confirmo aquilo que eu já orei. E essa palavra diz assim, tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim te sucederá. Tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim te sucederá. Por que tem pessoas, provavelmente tem pessoas aqui, que começou a declarar e não viu nada acontecendo. Sabe por quê? Porque você declara com o seu coração cheio de incredulidade. Porque você declara muitas vezes aqui, ó, duvidando. Será que realmente isso funciona? Será que realmente Deus vai fazer? Será que Deus está pelo menos me vendo? Já declara aqui, ó, tem um emaranhado de incredulidade. E se você tá desse jeito que eu tô falando, começa hoje um jejum. Começa hoje um jejum. Começa hoje a separar leituras de fé que a palavra fala. Quais são os versículos de fé que a palavra tem? Anota esses versículos, copia esse versículo. Não é para digitar, não, é para copiar com a sua mãozinha assim, ó. Copia esse versículo aqui, ó. Se você fica ali, será? Copia isso aqui. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, assim lhes sucederá. Copia esse versículo umas 50, 100 vezes que for necessário. Para que você possa trocar sua conexão cerebral.
Para que você pare de vibrar em incredulidade, você comece a vibrar na frequência da credulidade da fé. Por que as pessoas lá fora, queridos, estão falando de lei da atração, lei da atração, lei da atração, lei da atração? Lei da atração é fé. Lei da atração é fé. O que eles fazem? Eles vão enchendo a mente deles de coisas boas, de coisas positivas, de coisas, sabe, possíveis. Ele coloca os olhos deles diante daquilo que eles querem, não daquilo que ele não quer. Eles focam naquilo que eles querem. E eles começam a dizer, eu declaro que eu vou viver assim. E eles começam a trabalhar com eles para fazer o quê? Para se mover em fé. E às vezes a gente acha que a fé só funciona para quem é cristão. Não é não. A palavra de Deus diz que a chuva ela dá para o justo e para o injusto. E que o sol brilha para o injusto e para o justo. Então se eles estão ali declarando, se eles estão ali crendo, eles vão viver as crenças deles. E vive mesmo, porque eu acompanho um monte de gente que não tem nenhum tipo de conexão profunda em Deus. Mas que o nível de fé deles fazem eles estarem conquistando lugares e situações por meio de quê? Acreditar. Agora imagina você que crê num Deus vivo, no Rei da Glória, no Todo-Poderoso, que trabalha em seu favor. A palavra de Deus diz: o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A palavra de Deus diz, e os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando quem ele possa se mostrar forte. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que eu não vejo. Eu tenho firmeza. E se tem alguma coisa que você está declarando e que você está orando e que a incredulidade está aqui, ó, rondando o teu coração, comece a jejuar. Comece a jejuar e dizer, Senhor, quebra da minha vida toda incredulidade. Senhor, me ajuda a ter uma fé grande, uma fé que cresce, que desenvolve. Eu lembro em etapas da minha vida, onde eu tinha uma fé para comprar um sapato. Um sapato. Eu lembro até hoje, meu marido usava um sapato para ir para a igreja, um sapato social. E o sapato furou. E a gente não tinha condições de pegar, na época, um sapato bom. Era uns R$200. Sapato bom, que hoje é uns R$400. Sapato bom, de couro, não sei o quê. E esse que ele tinha ganhado. E aí a gente ia pra igreja. E se estivesse chovendo, começava a entrar água. No sapato lá, começava a entrar água e ficava com o pé tudo molhado. E eu comecei a orar a Deus, abre as portas, nos dá a possibilidade de comprar o sapato. Aquela era a minha fé. Eu lembro quando eu tive fé para coisas muito pequenas. Muito pequenas. Eu lembro uma vez que os meus filhos queriam comer pizza. Só que era dia de semana e a gente só podia comer pizza no final de semana. Presta atenção. Hoje eu como pizza o dia que eu quiser. Eu que não quero agora, tá repreendido em nome de Jesus, toda pizza. Eu gosto, mas não é uma coisa que vai fazer muito bem pra minha saúde, né? E aí, eu lembro que eles queriam comer pizza. Mas era dia de semana. E a gente só comia pizza no domingo. Só no domingo. E olhe lá. E aí, a gente falou pro pai, né, que é meu marido, e falou assim, ó, vão na pizzaria e tal. Ele falou assim, ó, vamos então, só que só vai comprar uma pizza. E eu, gente, tenho uma família de 5 pessoas. Uma pizza só dá pra comer um pedaço cada um. Um pedaço cada um, um pedaço e um pedacinho bem pequenininho. Então, aqui, no mínimo, a gente tem que pedir 2 pizzas. Aí meu marido falou, não, vamos, mas vai comer uma pizza. Falei, então tá bom. Quando a gente entrou no carro, eu falei com os meninos, ó, vamos orar
pra gente ganhar uma pizza? A gente compra uma e ganha a outra? Aí os meninos, bora. E meu marido rindo da gente, né? Meu marido, tipo assim, isso aí deve ter uns 3 parafusos soltos na cabeça dela. E aí eu junto com os meninos, Pai do céu, nós oramos pra quando a gente chegar naquela pizzaria, a gente ganhar uma pizza, Senhor. Em nome de Jesus, vem com teu poder, toca, Senhor, na vida daquele moço que é o dono da pizzaria. E faz uma obra, Senhor. E aí, eu e os meninos, em nome de Jesus, amém. Aí eu, tá ligado. E a gente foi pra pizzaria. Acredite. Quando a gente chegou na pizzaria, os meus filhos, a gente... lá tinha uma calçadinha, a gente entrou e passava por uma lateral de calçadinha, assim. E quando a gente tava entrando na pizzaria, o moço, ele era o dono, ele veio nos recepcionar, porque todo domingo a gente ia pra pizzaria. Inclusive, meu marido, ele nem tava podendo comer a massa comum, né? Então, quando a gente tava indo no domingo, a gente tava pedindo uma pizza normal e outra pizza com a massa mais fininha e tudo. O recheio normal, mas a massa mais fininha. E aí, quando a gente entrou na pizzaria, ele veio na nossa direção, esse moço, e ele olhou pra nós e disse assim: ô, rapaz, vocês por aqui hoje? Eu falei, a gente teve muita vontade de comer pizza hoje, né? Aí ele falou assim, com meu marido assim: ô, Luciano, eu vou te dar 5 pizzas. 5 pizzas. Toda vez que vocês vierem, nessas 5 semanas, né? Vocês vão comprar uma e eu vou dar a outra. Sem quê, nem pra quê. 5 pizzas. Eu vou te dar... Eu não orei por 5 pizzas. Eu orei por uma pizza. Ô, gente. Eu vou dizer pra você. Meu marido olhou pra minha cara. Nós olhamos pra cara dos meninos. Gente, foi muito poderoso. Foi muito poderoso. Olha só. Na época, eu precisei orar. Porque era o lugar que eu tava. E era a situação que nós estávamos vivendo. 5... Como que alguém, dono de uma pizzaria, dá 5 pizzas pra alguém? Fala pra mim. Não dá, não tem como. Mas existe, queridos, exatamente. Um agir, o favor de Deus. O agir sobrenatural de Deus. Eu quero dizer pra você. Deus não está alheio às suas dores. Deus não está alheio aos caos que você talvez esteja vivendo. Deus não está alheio, talvez, à vontade de comer uma coisa. Deus é o Deus do detalhe. Deus é o Deus do milagre. Dos pequenos, dos médios, dos grandes milagres. Eu já experimentei os pequenos, os médios, os grandes milagres. Todos os dias, eu vejo o agir sobrenatural de Deus na minha vida. Tem uma frase que dizem ser de Einstein, que eu posso olhar tudo como algo natural, ou eu posso olhar tudo e perceber que tudo é um milagre. Deus, ele chama você hoje para que você pare de andar em incredulidade. Pare de andar em incredulidade. Olha o Maju contando aí. Queria comer um bolo. Olha só. Para de andar em incredulidade. Comece a andar por fé. Comece a dar passos de fé. Comece a viver o mover do Espírito de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Começa a se envolver em uma atmosfera do agir sobrenatural do Senhor. Aqui tem 2 chaves: oração, declaração. E nós temos uma terceira chave nessa palavra que Deus trouxe: perdão. Tem pessoas que elas não são aprisionadas pela incredulidade, mas elas são aprisionadas pela falta de perdão. Pessoas que não veem o agir de Deus, muitas vezes, e o favor,
na sua direção, porque estão aprisionadas pela falta de perdão. Pessoas que não perdoam, pessoas que não liberam, pessoas que vivem aprisionadas por uma água podre, a mágoa, marágua dentro dela. Água suja, reverberando aquela dor, aquele problema, aquela dificuldade, o que fizeram com você. A falta de perdão te impede de adentrar em um lugar de fé. Porque a falta de perdão são como correntes que te aprisionam. A falta de perdão, ela muitas vezes vai ser um dos maiores impedimentos para o processo de desenvolvimento, do cumprimento do chamado e do propósito que Deus tem na tua vida. Muitas vezes, tem pessoas que passam a vida inteira e elas não liberam perdão. Elas não se permitem serem livres. Declaração, oração e perdão. Essas 3 chaves, elas vão te levar para um lugar onde você vai viver o agir sobrenatural do Senhor. É impressionante, queridos. Dentro das imersões, das mentorias, uma das coisas mais tremendas é quando as pessoas liberam perdão. E eu lembro de uma senhora que ela foi na imersão e ela estava toda entrevada da coluna. O inimigo pegou ela de jeito para ela não ir para a imersão. Ele sabia o que ia acontecer por lá, então... E foi muitas guerras, essa mulher foi, mas ela não conseguia andar direito com a coluna travada. E lá a gente começou a se movimentar gradativamente. A coluna dela foi destravando. E essa mulher, o filho dela tinha sido assassinado. O filho dela tinha sido assassinado. E ela carregava um nível de falta de perdão em direção ao marido, em direção à comunidade. Essa mulher era uma pastora. A comunidade que ela frequentava, ela estava completamente amarrada pela falta de perdão. Só que ela não conseguia perceber o quanto essa falta de perdão estava dentro dela. Sabe aquela história assim que você fala assim, que nada, eu já perdoei. Não, já perdoei. Só que, na verdade, lá no fundo, ela não tinha perdoado. O filho dela tinha sido assassinado por conta de droga, por conta de se envolver, né, no mundo da criminalidade. E foi assassinado na porta da casa dela. Na porta da casa dela. Essa mulher, ela carregava um nível de dor tão grande, tão gigantesco. E outra, o organismo dela estava respondendo a toda aquela falta de perdão. O organismo dela estava respondendo. E quando aquela mulher ela vive todo o processo da imersão, ali, ela decide perdoar. Ela decide perdoar o marido, ela decide perdoar a comunidade, ela decide perdoar os assassinos do filho dela. Gente, perdoar o assassino do filho é fácil? Não, eu não estou falando de facilidade. Eu estou falando daquilo que Deus nos orienta, nos direciona a fazer, e não de facilidade. Você diz assim, não, eu não quero perdoar, ele não merece o meu perdão. Mas eu quero dizer, você merece o perdão. Você merece liberar essa sujeira de dentro de você. Sabe por quê? Porque senão, você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, ó, creia, né? Quando você estiver orando, tudo aquilo que você pedir em oração, creia que já recebeu e assim lhe sucederá. Mas, quando você estiver orando e tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Como que eu posso orar? Eu tenho um monte de ódio, um monte de raiva, um monte de... Não, tá errado. Não dá conta, não tem como. Porque perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo o meu devedor. Então, como que eu posso entrar na presença de Deus? Como que eu posso orar se eu não perdoo? Como eu posso viver, muitas vezes, a fé sobrenatural se eu não tenho conseguido tirar uma bagunça que está dentro de mim? E às vezes, para tirar essa bagunça, a gente precisa de ajuda. Às vezes, para tirar essa bagunça, eu preciso ressignificar.
Tem uma moça que tá aqui na live, eu acredito que ela tá aí ainda. Ela tinha muita mágoa da avó. Porque a avó falou palavras de maldição, a avó falou que ela não ia dar em nada, que ela não ia ser ninguém. E ela pegou e excluiu a avó da vida dela. E na última imersão, agora online, ela liberou perdão pra avó. E no mesmo dia, ou foi no outro dia, ela foi na casa da avó, ela se reconectou com a avó, ela liberou perdão pra avó, que foi a avó que criou ela. Então era basicamente a mãe. Então, quer dizer, eu não tenho como te ensinar declaração da palavra fé sem te ensinar perdão. Porque se você declara a palavra, se você ora, mas você não perdoa, você vai ficar aprisionado. Então eu preciso aprender a declarar a palavra. Eu preciso aprender a ter uma vida de oração de fé. De fé, de ousadia. Mas eu preciso entender que eu preciso liberar perdão. Eu preciso pedir perdão. Se eu ofendi alguém, se eu machuquei alguém, eu preciso aprender a pedir perdão. Se eu fui machucada, se eu fui ferida, eu preciso aprender a liberar perdão. Uma das maneiras para você aprender tanto pedir perdão quanto orar perdão, começa a orar abençoando essas pessoas. Começa a orar dizendo, Senhor, eu abençoo essa pessoa. Mesmo que o seu coração, assim, internamente está dizendo, eu odeio, odeio, odeio. Mas começa a declarar com a tua boca, Senhor, eu abençoo essa pessoa. Senhor, eu abençoo essa pessoa. Senhor, eu declaro vida sobre essa pessoa. Ó, Deus vai te dar muita graça para você ser capaz de perdoar. Olha só, Jéssica contando aí que foi ela, né? Que viveu o negócio com a avó. No outro dia foi bênção de Deus. Hoje eu tenho paz. A melhor coisa na minha vida foi participar da imersão e perdoar minha avó. Olha isso. Jéssica não conseguia, por quê? Lá dentro da imersão a gente faz várias ferramentas. Ferramentas comportamentais de inteligência emocional. Ferramentas que te ajudam a entender melhor, a perceber melhor e a ter força tanto para pedir quanto para liberar perdão. Porque tem pessoas que não têm forças. Eu acompanhei outra pastora que teve 3 filhos assassinados. Essa outra tinha 1. Essa outra teve 3. E esses filhos não tinham envolvimento nenhum com tráfico, com droga, com nada. Foi numa festa que eles estavam, os bandidos vieram e fez um massacre de várias pessoas. E ela perdeu 3 filhos no mesmo dia. Essa mulher, meu Deus, ela chegou pra mim destroçada, destruída. Imagina uma mãe liberar perdão nessa situação. Então é fácil não. Então às vezes a gente precisa de auxílio, de ajuda. Mas eu quero te dizer nessa manhã, Deus está te chamando. Deus está te, presta atenção, Deus está te chamando para o lugar do sobrenatural. E no lugar do sobrenatural, o perdão precisa fazer parte da nossa vida. No lugar do sobrenatural, a oração precisa fazer parte da nossa vida. E no lugar do sobrenatural, as declarações precisam fazer parte da nossa vida. Aprenda. Existem orações que são orações de fé. E Deus quer nos levar para esse lugar de orações de fé. Existem orações, queridos, que são orações de fé. Que você se posiciona, que você ora com uma fé sobrenatural. E que tem dificuldade de perdoar. Você vai, queridos, o perdão, você não sente vontade de perdoar. O perdão, menino, que vontade de perdoar fulano que me fez mal, que abusou de mim, que matou meus filhos. Você não tem, com certeza não vai ter. O perdão é sobrenatural. O perdão é decisão. Eu decido perdoar. Eu tomo a decisão de perdoar. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou trazer uma live só a respeito de perdão no nosso aulão de sabedoria. Quem quer aí? Quem tá precisando, né? Pra gente falar de perdão no nosso aulão de sabedoria, pra você entender melhor, clarificar melhor, perceber melhor. Alguém tá precisando aí? Eu só tenho a respeito de perdão. Tem até um livro que meu filho comprou que tem assim, eu achei que tinha perdoado. Olha aí, pronto. Então amanhã eu vou falar no nosso aulão de sabedoria a respeito de perdão. Como é que funciona todo esse processo do perdão, né? Porque tem pessoas que ela tem muita dúvida. Muita dúvida. Só que ela carrega muita sujeira dentro dela. Tá? E como é importante, queridos? É muito importante. Ó,
Amanhã eu vou te responder, Gi, se é com o tempo, né, que o perdão acontece. Mas amanhã eu vou trazer para vocês estratégias de como você trabalhar a questão do perdão. Porque tem pessoas que ela tem muita facilidade de perdoar. É até conectado com o perfil de comportamento dela. Por exemplo, a pessoa me faz uma coisa ruim hoje, o meu perfil de comportamento já é um perfil perdoador. Eu sou sanguínea. Eu sou o perfil, igual o povo fala, igual o perfil, igual criança, sabe? Daqui a pouco a pessoa me fez trem ruim, daqui a pouco ela fala, oi de novo. Entendeu? Então, assim, até o perfil, mas, por exemplo, uma pessoa que ela tem um temperamento, né? Dentro da dominância, ela já não tem tanta facilidade de perdoar como o sanguíneo. Já não tem tanta facilidade. Então, inclusive, por exemplo, o fleumático, ele tem muita dificuldade de perdão. O fleumático, ele guarda e ele vai reverberando aquela dor dentro dele, né? Então, assim, nós precisamos nos entender, nos perceber. Por isso é tão importante esse autoconhecimento. E o perdão é uma decisão, a gente vai trabalhar isso amanhã. Palavra de Deus para você hoje foi: use a sua fé. Use a sua fé. Use a sua fé. Se ela é pequena, comece a utilizar. Igual músculo na academia. Você vai fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. Daqui a pouco você levanta peso que você nunca pensou na vida que você ia levantar. Use a sua fé. Se posicione no reino espiritual. Declare aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Diga, fale com seu problema fora, doença fora, enfermidade se lance no mar, confusão, intriga, se lance no mar, destruição do meu casamento se lance no mar, incredulidade fora da minha vida. Comece a se mover. E gente que se move em fé parece doido, mas eu vou falar pra você, eu prefiro 1000 vezes ser uma doida com resultado e de viver o sobrenatural de Deus todo dia, do que ser alguém apática. Não vive nada, com coisa nenhuma. Uma das orações que eu digo para Deus: Senhor, não quero viver de experiência passada, não quero. Não quero viver de experiência alheia, também não. Eu quero viver o novo no Senhor todos os dias. E eu quero dizer para você, em tudo na minha vida, eu enxergo o cuidado de Deus, o zelo de Deus e o sobrenatural de Deus. Tudo, cada detalhe. Eu consigo ver, consigo enxergar o agir e o sobrenatural de Deus. Cada detalhe. Eu sei que Deus veio com a mão dele. Foi conduzindo, guiando, direcionando. Porque eu estou orando e crendo nesse agir do Senhor na minha vida. E nessa manhã Deus está te chamando para esse lugar de credulidade. Deus está te chamando para que você seja alguém que use a sua fé. Para que você não deixe a sua fé enferrujada aí. E a fé fala. A fé ouve. A fé vê. A fé se move, a fé voa, a fé não fica estagnada. A fé não fala assim, olha, Deus vai fazer, não. A fé se move. A fé se move, mesmo quando ela não tá vendo nada. A fé se move, mesmo quando ela não tá vendo nada. Né, Sumaí? Você é tudo de bom, não vivo mais sem você. Assista a live umas 3 vezes no dia. As outras que já estão salvas lá, né? Louvado seja Deus pela tua vida, Neia. Deus é bom em todo tempo. Toda honra, todo louvor seja dado a Jesus, em nome de Jesus. Gente, vamos orar nessa manhã? Eu não avisei que ia ter live, né? Mas amanhã você vai convidar o máximo de pessoas. E eu vou pedir a moça para fazer um postzinho. E a gente vai falar de perdão amanhã. Então, se você conhece alguém que tá carregando, sabe, essa dor, que tá carregando a falta de perdão, amanhã a gente vai trabalhar o perdão no nome de Jesus. E eu vou ver até alguma coisa aqui pra gente fazer de uma forma prática aí esse perdão, tá bom? E eu creio que vai ser um desatar no nome de Jesus. Ei, Vivi, seja muito bem-vinda, tá? Que bom que você tá aqui. Que bom. Então vamos orar. Senhor, nós oramos, queremos te louvar, te agradecer. Obrigado pela tua presença, pela tua direção. Obrigado, Espírito Santo, porque tudo coopera no nosso bem.
tudo, Senhor, tem o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Pai, que nessa manhã, Senhor, uma semente de fé que foi plantada no coração, Senhor, dessas pessoas, que elas saiam daqui, Pai, para se posicionar no reino espiritual. Que elas saiam daqui, Pai, para se mover, ó Deus, debaixo de uma unção profética de fé. E que as tuas filhas possam perceber o quanto o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, essa palavra ela é muito forte. Infinitamente mais. De tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera nas nossas vidas. Senhor, e que nessa manhã o Senhor possa aumentar a fé. Que nessa manhã o Senhor possa gerar, ó Deus, uma visão diferente. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado em cada ação, em cada atitude, em cada movimento. Senhor, eu oro agora pelas ideias criativas que estão sendo colocadas na mente das tuas filhas. Que elas coloquem em prática cada uma dessas ideias. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, 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 amém.